Glórias ao Senhor Jesus. Eu sei que hoje está difícil, é uma noite de frio, né? Meu Pai, como está frio. Mas aqui dentro está quente, né, irmãos? Quente em todos os sentidos, né, Kerra? Glória a Deus. Assim ficou bom, enfim. Glória a Deus. 1 Samuel capítulo 3, verso 1. Deus pôs uma palavra no meu coração e eu queria partilhar com a igreja nessa noite. Os avisos já foram dados. Vou falar mais uma vez. Terça-feira nós não teremos culto aqui na igreja. Vai ser a véspera do Natal. A gente não faz o culto de Natal, mas vamos ter culto no dia 31 para o dia 1º, que é a outra terça. Vai começar às 9h30, vai começar às 9h30 da noite. Na outra terça-feira, às 9h30 da noite, vai ser o nosso culto da virada. Você está convidado. E sábado vamos ter o nosso vigilhão, né? Às 9h30 da noite vai ser a última vigília do ano de 2024. Nessa vigília nós vamos fazer muitos atos proféticos aqui. Quem lembra que em 2024 nós encerramos dizendo que esse ano seria 2023, nós entramos o ano profetizando, dizendo que esse ano seria o ano da colheita. Quantos lembram disso? Irmãos, é verdade. O que teve de gente aqui na igreja, membros da igreja, que colheram algo sobrenatural. Testemunho mais ou menos parecido assim com o do pastor Patrick, né? Testemunho assim de coisas que era impossível e hoje ele está nas mãos, provando aí o quanto nosso Deus ainda faz, né? Então foi algo muito forte. Eu louvo a Deus, Deus me deu. Eu pedi 3 coisas para esse ano. Eu pedi ao Senhor que eu queria meus documentos. Eu pedi ao Senhor a minha casa e eu pedi ao Senhor para me dar o privilégio de ver meus pais. Deus me deu a minha casa primeiro. Deus trouxe os meus pais depois. E meus documentos estão chegando na porta de casa daqui a uns dias no nome de Jesus. Porque Ele é fiel. Quando a gente fala, as pessoas têm que crer. A palavra profética, a Bíblia diz: dê ouvido aos meus profetas e prosperareis, em todos os sentidos. O que está faltando no meio da igreja hoje é justamente isso. As pessoas dão mais ouvido, né, pastor Nelly? A palavra que é liberada do altar. Olha quantos milagres contados aqui através das campanhas de terça-feira. Pastor Wanderlei fez um voto, a apóstola contou aqui que nem o dia do voto ela não tinha. Deus deu justamente os dias de trabalho para ela cobrir aquele voto. E logo depois Deus fez o quê? Deus trouxe a cura, que é o que ela pedia no voto. Então é assim que nós temos que crer, que o nosso Deus ainda faz milagre. Deus ainda faz milagre, irmãos. Eu vou falar isso ao ouvido. Deus ainda faz milagre. Eu não estou perguntando, eu estou afirmando. Deus ainda faz milagre. Glória a Deus. Vamos para lá que eu estou hoje com vontade, viu? 1 Samuel capítulo 3, verso 1. Diz assim o texto: E o jovem Samuel servia ao Senhor. O jovem Samuel fazia o quê, irmãos? O jovem Samuel fazia o quê? Perante Eli. E a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. Versículo de número 7. Porém Samuel, quem? Quem? Não conhecia o Senhor. Samuel quem, irmãos? O qual se levantou e foi Eli e disse: Eis-me aqui, por que me chamaste? Mas ele disse: Não te chamei, filho meu, torna a deitar-te. Pai, fale conosco nessa noite. Nos dê a sua palavra. Usa aquele sonoplasta para a glória do teu nome. Assim o Senhor fazendo, vou te dar louvor e honra para todos sempre. A igreja que crê diz. A igreja que crê diz. Glória a Deus. Amém. A igreja que crê diz amém. Deus está aqui. Presbítero Wellington. Deus me trouxe essa palavra. E é interessante que no decorrer do culto, quando o missionário Theo pediu a oportunidade, eu vi o Senhor confirmando o que ele tinha falado comigo. Que Deus sempre, pastores, vai levantar um Samuel para ouvir e falar o que o Senhor liberar.
não importa o tempo, Deus sempre vai levantar um Samuel. Eu quero falar algo nessa noite subordinado ao tema: Deus sempre levantará um Samuel. Independente do tempo, o momento, Deus sempre levantará um Samuel. E quem é conhecedor de palavra, ele já sabe que o pastor vai pregar nessa noite. Nós vivemos um tempo, eu quero a atenção de todos aqui, dos meninos aí que estão conversando louvor. Eu quero a atenção de todos para a minha palavra. E eu queria que você prestasse muito atenção no que o Senhor falou comigo nessa noite, nessa tarde, melhor dizendo. Nós estamos vivendo num tempo que é mais ou menos parecido com esse tempo aqui. O texto começa a dizer no capítulo 3 que Samuel, ele servia ao Senhor. Samuel fazia o quê? Perante Eli. E aí o texto narra dizendo assim: e naquele tempo, tá bom, filho? E naquele tempo, a palavra do Senhor era escassa, não havia visões manifestas. Era um tempo que as pessoas iam para o templo, era um tempo que as pessoas iam para os templos buscando uma palavra, porém as visões, profecias não eram mais manifestas dentro dos templos. E a Bíblia diz que quando não há profeta ou profecia, o povo se corrompe. É por isso que desde quando nós abrimos esse trabalho, se tem algo que eu sempre priorizei nesta casa, é manter a presença do Senhor aqui dentro. E o fato do pastor, o apóstolo Hélito, querer manter a presença de Deus dentro da congregação, não quer dizer ou significa que estamos isentos de problemas, de lutas, de maus testemunhos, de maus caráter, porque isso desde a antiguidade já acontecia. Eu quero dizer porque tem pessoas que erram, que ele deixa de ir para a igreja, tem pessoas que ele muda de igreja por conta de, às vezes, um mau testemunho ou mau comportamento de A ou B ou C que ele viu dentro do templo. Essa pessoa, ela nunca conheceu o Deus do templo, ela só conheceu as liturgias e religiões que havia dentro do templo. Porque eu não posso querer me afastar de um templo onde é a casa do Senhor, porque o irmão que vai ali ainda não aprendeu que ali é um lugar de reverência, ali é um lugar de oração. O próprio Jesus disse que a minha casa será chamada casa de... Mas muitos não vêm por orar, sabia? Eu estou aqui pregando e se eu puxar o zoom aí, e eu vou passar a fazer isso, colocar aqui no telão as imagens, você vai ver a quantidade de gente que está no celular mexendo enquanto eu estou ministrando a palavra. Uma pessoa dessa, ela não sabe o que veio fazer dentro da igreja. Alguém que anda para lá e para cá dentro do templo, ela não sabe o que veio fazer dentro do templo. Uma pessoa que joga conversa fora dentro do templo, ela não sabe o que veio fazer dentro do templo. Uma pessoa que veio procurar namorado ou namorado dentro do templo, ela não sabe o que representa esse templo. Uma pessoa que vem e fica conversando ou andando dentro do templo, ela não sabe o que é estar dentro do templo. Então tem muita gente que ele serve no templo, porém ele não conhece o Deus do templo. Tem muita gente que serve ao Senhor, ele canta, ele toca, ele ministra louvor, porém ele não conhece o Deus do louvor, ele não conhece o Deus da igreja, ele não conhece o Deus do templo, ele não conhece o Deus que nós adoramos. Servir ao Senhor é uma coisa, conhecer Ele é outra totalmente diferente. As igrejas de hoje estão se esfriando, sabe por quê? Porque as pessoas não aprenderam o que vão fazer dentro do templo. Ou talvez não querem aprender o que é para ser feito dentro do templo. Templo não é lugar para conversar, templo não é lugar para responder o WhatsApp, templo não é lugar para ficar no Instagram, templo não é lugar para ficar no YouTube, templo não é lugar para você ficar nas redes sociais, TikTok, templo não é lugar para isso, templo é lugar para adorar a Ele, templo é lugar para glorificar a Ele, templo é lugar para bendizer o nome dEle, templo é lugar para manifestar e dar a Ele um culto de louvor e adoração. Só quem entende já levanta a mão terceiro céu e já começa a dar a Ele, porque nós viemos para o templo.
Eu não vim para o templo para poder receber um culto do Senhor. Eu vim para o templo para oferecer ao Senhor um culto. E é culto, não é o culto. O culto é o que tu faz aí nas redes sociais. Agora culto nós fazemos para todo mundo ver. E o que eu faço para todo mundo ver? Eu adoro, eu salto, eu pulo, eu glorifico. Eu mostro a alegria que me contagia quando eu entro dentro dessa igreja. Eu não sei como tem pessoas que se distraem tanto dentro da igreja. Eu não sei como tem pessoas que se distraem tanto dentro do templo. Eu não consigo entender. E uma vez eu já preguei aqui que aquilo que te distrai é aquilo que te atrai. Eutico só caiu da janela porque ele ficou distraído pela janela. Agora quem está atraído pela presença do Senhor, quem está atraído pela presença do Senhor, aleluia, ele sabe o que esse Deus é capaz. Pastor, por que tem pessoas que ele sai da igreja? Porque tem pessoas que desvia da igreja? Porque tem pessoas que abandonam? Porque essas pessoas não entenderam que templo é lugar de orar. Templo é lugar de orar. E o que orar? Orar é um diálogo teu para com Deus. Quer dizer, eu não dependo do Mateus para que a minha adoração chegue ao céu. Eu dependo de mim para que Deus receba a bacandaraia. Eu não dependo dos pastores para Deus me ouvir. Eu dependo da minha boquinha aberta para que o Senhor possa me escutar. Está entendendo? É porque nós estamos vivendo um tempo, pastores, de uma religiosidade tamanha que nós já sabemos toda a liturgia do culto, já sabemos tudo o que vai acontecer. Liturgia, para quem não sabe, é o seguinte: o culto abre com uma palavra. O pastor que vai começar o culto, ele leu aqui um texto, o pastor Fabrício. Depois ele faz uma oração, ele passa por louvor. O louvor vai cantar 3, 4, 5 hinos. E depois vai entrar o pastor Fabrício chamando fogo na igreja. Depois ele vai terminar, ele vai chamar quem vai dar a palavra de oferta. Aí essa pessoa traz uma palavra para tu levantar e ofertar ao Senhor, né? Porque na verdade a oferta tinha que ser a primeira coisa do culto. Porque a Bíblia diz assim: não apresenteis ao Senhor de mãos vazias. Você já tinha que chegar aqui com a oferta colocando no altar. Hoje eu vim, Senhor, hoje eu estou aqui, tá? Para Deus te achar é assim, já vinha para a igreja e colocava aqui. Esse seria o correto. Mas o povo mudou as coisas para ficar, né? Assim, dentro do cronograma que o homem decidiu fazer. Aí depois que tu oferta, a irmã canta, você vem, oferta, depois da oferta, o que tem depois da oferta? A oração, e depois da oração, a palavra do pastor. Sim ou não? Isso chama-se liturgia. Isso é o que é preparado todos os domingos. Tem muita gente que ele sabe a liturgia dos cultos de cor. Tem muita gente que ele sabe a liturgia do culto assim, ó, de cor. Ele já vem com a mentalidade. Essas pessoas, eu só estou falando antes de eu entrar no meu texto, porque que nós saímos da igreja. Essas pessoas, elas já criaram um certo costume de ir para a igreja. Elas têm costume de todos os domingos estar aqui. E elas já sabem tudo o que vai acontecer aqui, pelo menos na cabeça de alguns. Porque quem é espiritual, e a Bíblia vai dizer que o nosso Deus ele é assim de repente. Quem é espiritual sempre vem com a expectativa de não, pode acontecer alguma coisa nova. Talvez hoje vai que a pregação muda de horário, a palavra de oferta é a última e o pastor já vai entrar assim, chamando fogo na hora do louvor e trazer a palavra, não sei, eu estou indo para cultuar ao Senhor. Então tem pessoas que ele ainda não se acostumou com a liturgia, mas a maioria de nós estamos acostumados. Quando a liturgia fere os meus costumes e as minhas vontades, eu começo a achar que a igreja não está me agradando. Se a liturgia do culto não for de acordo com aquilo que eu venho a vida inteira fazendo ou recebendo, aí eu penso assim, rapaz, mudaram ali algumas coisinhas, viu? Agora tem um negócio de apagar a luz, acende luz, tem um negócio agora de orar, de dar mão, de gritar. Eu começo a achar problema na igreja. Automaticamente a minha visão já se perdeu do que eu vim fazer. Eu já começo também a ver problema nos meus irmãos, porque talvez quem está cantando, quem está ministrando, já não está fazendo mais da forma que me atrai, já não está fazendo mais da forma que mexe comigo. A minha alma já não está mais se rendendo, porque eu já acostumei com a Manu cantando todo domingo. A liturgia do culto já virou um costume na minha vida, e por acostumar eu já não vejo mudanças acontecendo. Aí entra ano e sai ano, tu vem para a igreja e fica a mesma coisa. Entra ano e sai ano e tu vem para a igreja e é a mesma pessoa.
O seu culto também não muda, é do mesmo jeito. Se pede para levantar, levanta. Se pede para dar palma, dá palma. Se pede para aplaudir, aplaude. Se pede para sentar, senta. Se pede para dar as mãos, você pede. Sabe por quê? Porque você só faz o que pede. Você nunca entrega aquilo que quer. Você nunca entrega aquilo que veio fazer de verdade. Você ainda não entendeu que esse culto não depende do pregador. Esse culto só depende de você. Você não entendeu que esse culto não depende das pessoas que não vieram hoje. Esse culto só vai estar acontecendo porque você está aqui. O culto não acontece por causa dos ausentes. O culto acontece por causa dos presentes. E é os presentes na casa que faz um culto de louvor a Deus. É os presentes na casa que faz um culto. Jesus mudou tudo aqui, eu não sei nem por que eu entrei nisso agora. É os presentes na casa que faz um culto que ele recebe, está entendendo? Então quando eu me acostumo, eu também começo a ter esses certos tipos de problema, em ver coisas diferentes acontecendo. Aí se até o Senhor quebra a liturgia do culto, eu já reclamo. Ah não, hoje você põe muito fogo, muita coisa, foi diferente, né? Eu gosto mais daquele culto mais lightzão, onde o pastor não mexe tanto com a gente. E aí eu vim e o Senhor ministrando. Vivemos um tempo de uma frieza espiritual tão grande no meio das igrejas, que as línguas estranhas hoje, elas estão escassas. Tem crente aqui que são batizados com o Espírito Santo. Quantos são batizados com o Espírito Santo aqui? Levanta a mão assim para mim ver. A maioria aqui são batizados com o Espírito Santo. E deixa eu te falar, não levanta a mão agora. Quantos de vocês já falou em mistério nesse culto hoje? Eu tenho certeza que tem um bocado que não falou. Por que ele não falou? Pastor, porque eu não senti. E desde quando preciso sentir para falar? Quando tu é batizado com o Espírito Santo e recebe o dom de falar em línguas estranhas, isso é seu dom. Dom significa dádiva. Dádiva de quem? De Deus. Deus te deu, é teu. Vai levar até que a morte venha te buscar. Se é seu, você usa quando quiser. Não precisa de pedir o pastor. Não precisa de esperar o pastor mandar, a igreja pedir. Qualquer hora eu quero falar em língua agora, eu vou falar Arabacandarabassai, Rebeovassai. Porque quando eu falo em língua, eu não edifico você, eu edifico a mim. Então eu falo toda hora Urabacandaraia, Arabacandarabassai. Entendeu? Eu falo porque as línguas estranhas, elas só edificam a mim mesmo. Profecia não, tu tem que esperar, fazer prova, confirmar. Aí se Deus te deu uma palavra profética, como o Theo veio, tu pede a oportunidade, vem com o dedinho profeta, é isso que estou voltando. Guarda o que tem para que ninguém roube a tua coroa. E o que tu tem? A presença que foi liberada. É a única coisa que tu vai levar. Quando ele fala guarda o que tem, é a única coisa, pastores, que nós vamos levar para o céu. É a presença que um dia foi liberada para nós. O resto vai ficar aqui. Casa vai ficar, grincar vai ficar, permit vai ficar, o carro vai ficar, até a mulher vai ficar, se ela não tomar cuidado, não querer subir. Tudo fica. O que tu vai guardar para a eternidade é individual. E o que é, pastor? É o que Deus liberou para você. Então por que eu não falo em línguas estranhas? Porque eu sou preguiçoso e não quero ser edificado. Porque se eu quero ser edificado, está sentindo que está fraco? Está sentindo que sentou um irmão, parece que tem um iceberg do seu lado, está te congelando no lado assim. Tu, rapaz, esse cara não dá glória. Esse cara não fala um aleluia. Rapaz do céu, está me gelando o lado todinho. Aí o Espírito está dizendo assim, olha, tu não depende desse cara, tu não depende dessa mulher. Levanta a sua cabeça, fala você. Se não quer, fala tu. Quem vai dar culto hoje é seu. O culto que eu quero receber, ele está nos teus lábios, ele está no teu coração, ele está na tua boca, ô cidadão. Aprenda a me conhecer dentro da casa. Levanta você a tua cabeça, adora, adora, adora. Eu estou sentindo o Espírito Santo aqui. Pastor, qual é o segredo? Várias pessoas me perguntam do senhor se manter sempre assim. O meu segredo é toda vez que eu estou fraco, eu começo a falar em mistério, eu pulo, eu rodo. Aí o povo fica assim, tá tudo bem com ele, tá nada, tá tudo ruim. Mas eu estou fazendo aqui, o Satanás está doidinho e ele vai armar outra cilada, porque essa eu já venci. Adorando, glorificando, falando em línguas, sendo edificado, sendo renovado. É isso que o Espírito quer. Baraço, haravaia, harabacandarabatora, bicandarabassai. Uma coisa é ministrar, uma coisa é servir na igreja, uma coisa é vir para a igreja, outra coisa é conhecer o Deus dela.
Se você prestou atenção no capítulo 3, verso 1 que nós lemos, fala assim: Samuel servia ao Senhor perante Eli. Samuel era uma espécie de um mirim, sacerdote, que vestia a estola sacerdotal ainda de um menino, e ele servia ao Senhor, porque ele era ensinado por Eli servir a Deus na casa. Samuel cresceu como eu e você, vendo as liturgias do culto acontecer e muitas das vezes sem ser quebradas. Samuel cresceu aprendendo como abre um culto, como prega no culto, como adora no culto, como louva a Deus no culto. Samuel, ainda menino, ele cresce aprendendo tudo sobre a religião. Mas você vai entender que no versículo número 7, a Bíblia vai dizer assim: mas Samuel não conhecia o Senhor. Aí parece que está trocado os termos, sim ou não? Porque nós entendemos que primeiro temos que conhecer, para depois servir. Aqui não, Samuel servia e depois que ele foi conhecer. Aí eu fui entender a mensagem. É assim que a igreja de hoje: primeiro ela serve, primeiro ela canta, primeiro ela prega, primeiro ela ora, primeiro dirige culto, primeiro fecha culto, primeiro varre, primeiro cuida. É assim, a igreja de hoje está dessa forma. Primeiro serve e depois conhece. Não. Deus está querendo mudar isso. Samuel era menino, mas ele foi crescendo e Deus se apresentou e falou: chegou a hora. Chegou a hora. Chegou a hora de você me conhecer. Chegou a hora de você entender o que faz aqui dentro. Chegou a hora, sabe por quê, Samuel? Eu não vou levantar um sacerdote que só conhece de liturgia. Eu vou levantar um sacerdote que conhece da minha presença. Que conhece da minha presença. Que conhece da minha presença. Abacandaravassai. Você está entendendo o que o Espírito Santo está dizendo à igreja? Ora que a soba darauia vassa. Mais um pouquinho. Olha bem, presta atenção em mim. Samuel servia, pastores, ao Senhor, igreja. Samuel estava todos os dias, olha para cá. Samuel não ia para a igreja terça. Samuel não ia para a igreja só sexta. Samuel não ia para a igreja só aos domingos, não. Samuel morava dentro da igreja. Olha, morava dentro e não conhecia. Imagina se viesse de vez em quando. Você está entendendo? Que não é quantas vezes você vem? Pode morar aqui dentro, se não procurar ter intimidade com ele, nunca vai conhecer o Deus dela. Samuel cresceu morando dentro da igreja. Quero crer, estou conjecturando, Kerlon, que Samuel, ele dormia aonde a arca do Senhor estava. Dormia olhando para aquela arca, entendendo que aquilo ali era uma marca da presença de Deus dentro do templo. E Samuel, mesmo assim, ele crescia servindo, ele crescia fazendo, porque sim, é capaz, é possível você crescer na igreja pregando, você crescer na igreja ministrando louvor, Manu. É possível você crescer na igreja tocando, Kerlon, tocando, Ketrin, tocando, Igor. É possível, Mateus, você crescer na igreja tocando, Rian. E é possível você ficar anos aqui tocando, servindo, sem conhecer o Deus da igreja. E quando eu não conheço o Deus da igreja, o que acontece comigo? Por qualquer coisinha eu abandono a igreja. Qualquer coisinha eu deixo o laço na igreja. Agora, sabe esse tempo aqui? Olha para mim, para você entender a história. Neste tempo aqui, os filhos do pastor chamado Eli eram os piores membros que tinha dentro da igreja. Eles prostituíam dentro da igreja. Eles roubavam as ofertas de dentro do templo. Era uma vida assim. Mas mesmo assim a igreja estava de pé. Mesmo assim a igreja estava aberta. E mesmo assim tinha pessoas que estavam dentro da igreja para adorar ao Senhor. Sabe por quê? Porque eles não iam lá para ver o que os filhos de Eli e os irmãos que não tinham compromisso com Deus faziam. Eles iam ali para ouvir uma palavra que, mesmo escassa, eles tinham a esperança e a perspectiva que um dia os céus podem se abrir e essa palavra ser liberada para o meu coração. Você está entendendo isso? Essa era a expectativa. Pastor, o que o senhor quer dizer? Que muitas das vezes o diabo consegue te distrair dentro da igreja, porque a tua expectativa ou a tua esperança, ela está voltada muito em pessoas
pessoas e muito pouco voltada para o Senhor. Você tem que vir para a casa do Senhor, sempre na esperança que o Senhor vai liberar uma palavra do céu. O Senhor vai liberar, vou falar de novo, uma palavra do céu para a tua vida, e tudo que está pode mudar. E essa circunstância que hoje está contra, meu filho está subindo aqui toda hora o som, essa circunstância que hoje está contra pode voltar, e Deus resolver, e Deus agir, e Deus trabalhar em teu favor. Aqui no altar o meu retorno aqui, ó. Olha para cá. Eu vou porque eu estou na esperança de ouvir alguma coisa do Senhor. Se tu veio para um culto com a esperança de ouvir algo do Senhor, você pode ter certeza, os céus têm uma palavra para o teu coração. Agora, todas as vezes que a sua expectativa, ou que você não cria a expectativa naquilo que Deus pode liberar para você, você vai sair do culto frustrado. Porque por melhor que essa pessoa pareça ser, ele é uma pessoa, é um ser humano. Então não permita com que que o mau comportamento, sabe por quê? Porque na igreja tem gente crente, sim. Na igreja tem homens e mulheres de boa índole, como diz lá em Timóteo, 2 Timóteo capítulo 2, 3 e 15. Lá tem obreiros levantados, aprovados por Deus, que maneja bem a palavra da verdade. Isso tem na igreja. Com certeza, a igreja é levantada por esses homens que têm compromisso com a igreja. Mas a igreja também, no meio da igreja também tem pilantra, tem sem vergonha, tem safado. Eu vou falar do jeitinho que tu entende. No meio da igreja tem gente mau caráter, que compra e não paga. No meio da igreja tem gente fofoqueiro, tem gente que fala da vida dos outros. No meio da igreja tem pessoas que não estão nem aí com nada. Ele não tem compromisso com Deus, ele não tem compromisso com a casa, ele não tem compromisso, não tem fidelidade. Tudo isso tem no meio da igreja. Pastor, e por que esse povo não sai? Porque Jesus não quer que saia. Pastor, podemos mandar embora? Não. O que temos que fazer? Orar. Tu só pode orar. Por quê, pastor? Porque os discípulos foram falar, e ele falou, é necessário que o joio cresça no meio do trigo. Aí qual foi a resposta? Podemos arrancar o joio, Senhor. Se o Senhor quiser, o Pedrão, eu vou com a minha faquinha e eu vou começar a botar joio para fora. Aí o Senhor vai virar para ele e vai falar, seu filhinho, não, porque tu pode, na sua força de querer tirar o joio, machucar o trigo. E o trigo não tem nada a ver com isso. O trigo está aqui para frutificar. O joio veio só para ocupar espaço, mas o trigo veio para produzir. Então, às vezes, para não machucar um que não precisa ser machucado, a igreja aceita, a igreja permite, até mesmo porque é um lugar público, né? Hoje se você proibir alguém, tu até vai para a corte. Eu só estou te ensinando para você entender, porque tem gente de cabeça pequena que ele acha que mudar de igreja vai resolver o problema. Sabe o que vai resolver o problema? É quando nós mudamos a nossa visão, é quando nós mudamos o nosso comportamento, é quando nós mudamos a nossa expectativa, é quando nós entendemos que eu nasci nessa terra para adorar, eu nasci para conhecer um Deus que é vivo, um Deus que é poderoso. Sabe por quê? Porque se você não conhece o Deus que serve, você não vai acreditar na transformação desse que está do seu lado, dessa que entrou aqui. Você não vai acreditar que ele ainda é Deus que cura, que sara, liberta e batiza com o Espírito Santo. Se é para Jesus, a Bíblia vai dizer, sumindo toda hora aqui, meu filho, o som aqui atrás aqui. A Bíblia vai dizer, e eu estou pregando quase com o dedo na minha boca, não precisa não reclamar. A Bíblia vai dizer, olha para mim, a Bíblia vai dizer que esse Samuel, dentro desse templo, que os filhos de Eli bagunçavam com a casa do Senhor, esse Samuel aqui, ele crescia, ele fazia o quê? Não, ele não só crescia, ele crescia e servia. Agora Samuel não conhecia Deus e ele crescia e servia. Agora você diz que conhece, não serve, não busca, não conhece e ainda fala mal dos outros. Como que um crente que conhece o poder de Deus, ou conhece o Deus que serve, ele ainda fica preso a pessoas dentro da igreja? Como que alguém que diz conhecer o Senhor, eu nem sei porque mudou tudo minha mensagem. Como que uma pessoa que diz conhecer o Senhor, ele vem para a igreja para ficar olhando o defeito da vida dos outros? E aí ele diz
desculpa é, sabe por que eu não faço mais? Eu não faço porque fulano, eu não faço porque é isso, eu não faço porque daquilo. Aí começa a apontar o defeito de um, apontar o defeito do outro. Aí eu falo assim, tu não faz porque é preguiçoso, tu não faz porque não entende o que veio fazer nessa casa. Tu não faz porque não conhece que a obra, a igreja não é dessa, a igreja não é dessa. A igreja tem um dono e o dono dela é Jesus Cristo de Nazaré. A igreja tem um dono e o dono dela é Jesus. Tu está entendendo isso nessa noite? Ele servia, aqui tá bom, vou pregar aqui. Ele servia ao Senhor dentro do templo. Cresceu servindo sem conhecer. Cresceu servindo sem conhecer. E qual é o problema de servirmos a Deus sem conhecer o Senhor? Porque nós confundimos. O primeiro problema, Manu, é que nós confundimos as vozes. Quando eu não conheço o Senhor, qualquer voz é a dele. Quando eu não conheço o Senhor, tudo que fala eu recebo. Tem gente que, ele recebe, ele conhece a voz do pastor, ele conhece a voz do irmão, a do profeta, ele só não conhece a voz de Deus. E por isso vive caindo e fracassando. Porque de verdade conhece a voz de todo mundo, de mesmo a voz do Senhor. Mas o Senhor... aí eu disse que nesse tempo, esse tempo corrompido, esse tempo que Israel estava distante do Senhor, este tempo que muitas das vezes, se fosse tu, falava como nos dias de hoje: olha, se Deus não vier logo, eu não sei o que vai virar da igreja não. Já viu isso? Já viu pessoas falando? Cada ano que passa, a igreja está mais em decadência. Cada ano que passa, o povo está se corrompendo mais. É mais escândalo dentro da igreja. Aí tu fala assim, se Jesus não vier agora, eu não sei o que vai ser da igreja. É engano seu. É engano seu. Sabe por quê? Porque esse tempo aqui não era diferente dos de hoje. E sabe o que eu quero dizer? Eu disse que vou pregar subordinado ao tempo. Para todo tempo Deus vai levantar um Samuel. Vou falar de novo, independente do tempo que nós estamos vivendo, independente do tempo que esta geração está vivendo, que às vezes não tem e vive nesse conflito de identidade, que não sabe o que é, se serve a Deus, se serve o diabo, independente do tempo corrompido que a terra está promovendo aí, o nosso Deus sempre vai levantar um Samuel com voz de autoridade, com uma voz que ele ainda escuta, uma voz que ele ainda conhece, aleluia, independente do tempo, estava bom, independente do tempo, ele sempre levantará um. Olha para cá. A Bíblia vai dizer que ele servia, mas chegou um dia que o Senhor falou assim: olha, um dia como esse de hoje aqui, eu já encerro, mas quero que tu escuta tudo que Deus tem para falar para nós. Porque eu falei, Senhor, essa palavra, de repente ele toma o Theo, um menino de 4 anos de idade. Quantos anos o Theo tem? 7 anos, 7 anos de idade, já até perdeu o senho de velho, né, Theo? 7 anos de idade, para falar, Jesus está voltando. Mas você entendeu o recado? Se ele está falando, Jesus está voltando, e está mostrando os drones, está mostrando as guerras que estão acontecendo, na verdade o que ele quis trazer foi um alerta para a igreja. Jesus está voltando e você está fazendo o quê? Jesus está voltando e a sua vida está de que jeito? Jesus está voltando e você está como? Pastor, eu estou servindo a igreja, está servindo, mas conhece o Deus dessa igreja? Eu estou servindo, mas conhece o Jesus dessa casa? Jesus está voltando, mas o que tu tem feito? Como está a sua vida? Porque nós achamos que só o fato de conhecer religião, eu conheço doutrina, eu conheço a palavra, eu conheço como é feito um culto, aí eu vou para o céu, assim não vai. O céu só entra quem conhece o Deus, o céu só entra quem conhece o Deus da igreja. Porque senão chegar naquele dia, tu vai falar, Senhor, me deixa entrar, eu profetizei, eu servi, eu trabalhei na sua casa. Aí ele vai dizer, mas eu não te conheço. Sabe por quê? Porque tu nunca deu oportunidade para mim. Pregar, cantar, louvar, tocar, isso é dever, obrigação nossa. Isso não vai te levar para o céu. Isso não te garante salvação. Tu pode ter a voz mais linda do mundo, pode ser o melhor tocador que existe na face dessa terra. Se não conhecer o Deus para quem tu toca ou canta, tu vai ficar. Mas eu tenho uma palavra de fé hoje. Há uma esperança para quem está dentro do templo.
Há uma esperança, porque aqui nesse tempo, a Bíblia diz que as visões não eram manifestas, aqui não havia profecia, mas no tempo de hoje a profecia está liberada. A palavra que eu estou pregando é uma mensagem para o teu coração. Nesse tempo de hoje tem visões, e a visões foi dada através do menino nessa casa hoje. Nesse tempo Deus está te dando a oportunidade, nesse tempo Ele está dizendo: ei, nesse tempo eu posso descer nessa casa, eu posso gritar o teu nome, eu posso te chamar, não de uma forma coletiva, mas de uma forma individual. Deus vai dar nomes de pessoas nesse lugar. Isso é para Jesus. Estava bom. A Bíblia vai dizer que de repente, Carlos, Deus olha para a terra e Ele fala assim: ei, eu vou mudar a liturgia do culto de hoje para Samuel. Hoje Samuel não vai só servir. Hoje Samuel não vai só vestir a história sacerdotal e vai vir, quem sabe, pegar o microfone ou preparar o som para Eli. Não. Hoje eu vou chamar o nome de Samuel. Hoje dentro do templo eu vou gritar o nome de Samuel. Porque eu não quero que Samuel só cresça servindo, eu quero que Samuel cresça conhecendo. Então de repente um dia Samuel dormindo, a Bíblia vai dizer que o grandão, como diz a outra que foi, o grandão fala assim: olha, Samuel levanta correndo e ele vai até Eli. Samuel levanta correndo e vai até onde? E ele fala: Senhor, tu me chamaste? Aí ele fala assim: não, Samuel, não te chamei, pode voltar e deitar. Isso aconteceu por 3 vezes. Quantas vezes? Quantas vezes? Presta atenção. Por que Deus chamou 3? Porque a primeira e a segunda que Ele chamou, Samuel não sabia quem era. Tem pessoas que Deus está gritando o seu nome e você não está conhecendo a voz. Aí tu vai Eli, tu vai buscar um intermediário, porque tu quer alguém que fala para você aquilo que o próprio Deus já está falando. Ai, Jesus, se não der para falar aleluia, Samuel não conhecia a voz do Senhor, mas ele cresceu no templo, sim ou não? Samuel cresceu, e ele não cresceu porque quis, ele cresceu porque a mãe o levou, ele cresceu porque a mãe fez um voto, ele cresceu dentro do templo porque a mãe falou para Deus: Senhor, se tu me der um filho varão, eu entrego ele na tua casa. Pastor, o que o senhor quer dizer? Tem muita gente dentro da igreja aqui que só está aqui hoje porque a mãe levou, porque o pai levou, porque a avó levou, porque a tia levou, nunca veio porque a presença te atraiu. Tem muita gente, filhos nossos, de servos aqui, pastores dentro da casa, eles estão na casa porque nós trazemos eles para cá. Eles não vêm porque eles conhecem o Deus dessa casa. Então sabe o que está acontecendo aqui? Samuel foi, ele servia porque a mãe lhe conduziu, mas agora Deus está falando assim: tu não vai servir mais só porque sua mãe trouxe. A partir de hoje vai servir porque teve um encontro. Tu vai servir porque a partir de hoje tu vai ter um encontro comigo. Isso é para Jesus. Pastor, o que o senhor quer dizer? Eu quero dizer que Deus vai mudar essa história. Tu não vai só tocar por conta do teu pai, tu não vai só cantar por conta da tua mãe, tu não só vai vir porque esse ou essa te pede. Tu vai vir porque tu entende: lá é o lugar de refúgio, lá é o lugar que eu vou buscar recurso, lá é o lugar que eu vou buscar vitória, ali é o lugar da minha bênção. Então muitos dos nossos filhos, assim como Samuel, ele cresce na igreja. Já perguntou para o teu filho em casa: tu já aceitou Jesus como Salvador? Já perguntou? Teve um dia que a bispa chamou os meninos em casa e aceitou Jesus. Vamos aceitar todo mundo agora. Acho que eles aceitaram até. Ela pôs a vara ungida lá e falou: vamos aceitar Jesus agora. Quem quer confessar Jesus como Salvador? Aí eles todo mundo estavam me assim: mãe, eu até dobrou o joelho para aceitar Jesus. Aí eu fiquei prestando atenção naquilo. Sabia que é o certo? Já perguntou seu filho? Quer aceitar Jesus? Eu não estou te pedindo para aceitar a religião do seu pai. Eu não estou te pedindo para aceitar a religião da sua mãe. Eu estou te pedindo para aceitar o Jesus da religião. Religião é bom? É. Jesus é muito melhor.
Você não entendeu? A religião é boa, mas Jesus é muito melhor e maior do que ela. Jesus está acima da nossa religiosidade. Jesus quer quebrar protocolos nessa noite do nosso culto, da nossa liturgia. Jesus está acima da nossa religiosidade. É por isso que nós vamos para adorar a Ele. É a Ele, a Ele, a Ele. Ora, não adianta crescer na igreja. Tem que conhecer o dono dela. Samuel chega e o Senhor chama e ele não conhece. Por que ele não conhece? Porque ele não tinha costume de ouvir a voz do Senhor. Sabe por que tem muita coisa dando errado na sua vida? Olha para mim. Sabe por que tem muita coisa dando errado na sua vida? Porque tu acostumou a ouvir aquilo que não te edifica. Sabe por que tem muitas coisas dando errado na sua vida? Porque tu está acostumado a ouvir o que não é para ser escutado. Tu está acostumado a dar ouvidos para aquilo que não te edifica. É por isso que as coisas não mudam. Agora o Senhor está falando, o Senhor está entregando, e sabe o que tu faz? Entra no ouvido e sai no outro. Aí fica assim, queria tanto que Deus falasse comigo, está falando agora. Eu queria tanto que Deus usasse um profeta, está usando agora. Está falando contigo ou não está falando? Porque a maior profecia, eu estou com ela nas mãos pregando para você, é a palavra. Essa é a maior profecia. Então Samuel cresceu ouvindo a voz de Eli, Samuel cresceu ouvindo a voz de Ofni, a voz de Finéias, os filhos encapetados do sacerdote. Samuel cresceu ouvindo aquele povo dentro da igreja falando mal. Olha, o Cid Eli está bagunçando com o negócio. E Samuel cresceu ouvindo, e nada na vida dele mudava. Nada mudava. Olha para cá, se Deus não bradasse o nome dele, talvez ele crescesse e corrompia também. Deixa eu te falar a verdade. Se Deus não bradasse e gritasse o nome daquele menino, talvez ele seria o próximo que crescia da mesma forma. Porque o importante não é como nós começamos, o importante é como nós terminamos as coisas. O sábio Salomão, ele vai dizer, melhor é o fim das coisas do que o começo dela. Tem muita gente que começa bem, ele começa sendo crente, ele começa pregando, tem uma boa eloquência, uma boa dicção, ele é uma boa pessoa, mas o fim é trágico. Quando tu olha para o testemunho do rapaz, tu fala assim, eu não consigo entender, como que prega tanto, fala tanto, é tão bom ouvir a palavra da boca dele, mas quando desce do altar, tu olha para a vida, o testemunho não condiz com o que prega. É possível crescer assim? Quando eu só escuto a voz do pastor, quando eu só escuto a voz da igreja. Aí Deus está dizendo assim, Samuel, ele não nasceu para crescer assim. Não, Samuel não nasceu, Samuel não existiu, sabe por quê? Samuel não veio a este tempo por acaso, não. Samuel chegou naquele tempo por um propósito. Olha para mim, Samuel não veio naquele tempo de uma terra corrompida por acaso. Samuel chegou naquele tempo com um propósito. Qual era o propósito? Era trazer de volta a palavra e a voz do Senhor para a terra. E sabe o que eu quero dizer? Eu estou sentindo que neste tempo que nós estamos vivendo, o Senhor também tem um propósito de levantar Samuel nessa terra para trazer uma palavra de verdade, uma palavra de vida, uma palavra como essa que nos confronta. Cresceu ouvindo a voz de todos, de menos a do Senhor. Aí quando Deus chama, ele não sabe quem está chamando. Ah, isso é coisa da minha cabeça. Eu queria ir lá naquela hora que o pastor fez o apelo. Sinceramente, eu queria ir lá naquela hora que o pastor fez o apelo, eu queria ir. Mas eu fiquei na dúvida se a palavra era para mim mesmo. Sabe por que é assim? Porque não está acostumado a ouvir a voz de Deus. Quando nós não estamos acostumados a ouvir a voz do Senhor, sabe o que tem na nossa mente? Dúvida. Será mesmo que é Deus? E você viu lá o Theo falou lá? Será que é Deus mesmo? Ou é coisa daquele menino? Agora, quem está acostumado a ouvir, sabe que para este tempo Deus quer que a igreja se prepare. Ele prestou atenção e falou assim, opa,
Essa mensagem foi igual a de Isaías por Ezequias. Coloca a tua casa em ordem, porque rapidinho tu morre. Coloca a casa em ordem, porque tu vai morrer nessa terra e vai ter que ressurgir lá na glória. Coloca a casa em ordem. Coloca a casa em ordem. Eu vou falar de novo para tu gravar isso. O Espírito Santo da Bíblia está dizendo assim: olha, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Sabe o que ele diz? Ele fala assim, olha, em 2 Coríntios 7,14, se não me engano: e porque isso te farei, ó Israel, e porque assim te farei. Prepara-te, ó Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. Prepara a igreja, prepara a nação, prepara povo, prepara, porque os dias estão findando e o noivo está descendo para buscar a tua noiva. E como está a tua vida? Como está a nossa vida? Perdemos a nossa essência. Falamos em línguas estranhas só quando sentimos arrepio, porque já não temos mais a presença como antes no nosso meio. As visões estão escassas. Já não se vê mais alguém contar: tive uma revelação, eu preciso, pastor, da oportunidade. Eu tenho uma palavra para a igreja profética como hoje. Aonde estão os profetas dessa geração? Aonde estão aqueles que Deus levantou com voz profética? Aonde está o povo que Deus levantou e deu dons de discernir espírito e deu dons de revelação? Aonde está a igreja do Senhor? Sabe aonde? Aqui dentro dessas quatro paredes, dormindo, enquanto o mundo está quebrando, passando, sendo destruído. A igreja está dormindo e os céus estão dizendo: estou bradando o teu nome nesse dia, e não de uma forma coletiva, mas no individual. Deus está dizendo: é contigo que eu estou falando, é contigo que eu estou falando, é com você que eu estou dizendo, é para você essa mensagem. Fala assim: essa palavra é para mim. Preciso conhecer a voz de Deus. Perigo de não conhecer a voz do Senhor é porque quando eu não conheço a voz do Senhor, até o que o Satanás fala, eu tomo posse. Estávamos uma vez no monte, orando em Governador Valadares. Muita gente. De repente levantou uma irmã e ela começou a sapatear no monte. O baia, pessoa, e começou, e bacanta, pivupa. Aí pegou um outro pastor lá e o senhor começou a sapatear e rodar. E começaram mistério para lá, mistério para cá. E era assim, diz o Senhor. Eu lembro que eu tinha a idade de uns 10 anos. O meu irmão, que é pastor também no Brasil, ele começou a ficar incomodado, porque o pastor que estava recebendo aquela profecia era o dirigente do monte. Era alguém acostumado a orar, era alguém acostumado a servir. Estava ali com mais de 70 pessoas naquele lugar, no meio do mato orando, e ela está profetizando. E eu olhei para o meu irmão meio incomodado. Eu falei assim: o que aconteceu? O que passou? Pois você não está meio frio? Aí ele falou assim: o Senhor falou para mim que não é Ele que está falando ali. Aí eu falei: como assim, rapaz? Ele falou aqui no meu ouvido: não sou eu, repreenda. Eu falei: então repreende. Aí ele falou assim: eu não posso, quem está ali é o pastor. Como eu vou fazer? Eu falei: vai deixar o diabo então falar e a igreja receber a voz do Satanás, achando que é a voz de Deus? Sabe por que Deus te deu o dom de discernir espírito? Para chegar nesse tempo, tu levantar como profeta e voz de autoridade. Ah, tu vai. Se tu não for, meu filho, vai eu. Vai que esse demônio vai sair, vai. Aí ele ficou, de repente ele levantou assim, falou: em nome de Jesus o Nazareno, sai! Ele só gritou. A mulher caiu, e o pastor soltou a mão do pastor, e o demônio começou a rodar aquela mulher. E começou a contar tudo. Quantas vezes eu cirandei. Tem mais de 3 anos que eu subo aqui, que eu profetizo, que eu rodo, que eu pulo. E meu irmão, mas acabou hoje. Porque hoje a voz do Senhor bradou. Deus levantou um Samuel para dizer, para entender qual voz é do Espírito e qual voz não é. Satanás junta os seus mulambos e vai embora daqui. Sai em nome de Jesus. Quando Satanás saiu, ele pegou a mão da mulher e falou assim: quer aceitar Jesus como Salvador? Ela falou assim: eu sou macumbeira, não importa o que tu era, o importante é que Deus vai fazer a partir de agora. Ela converteu a Jesus Cristo e hoje de verdade ela profetiza, porque o Espírito Santo, a voz que muda, a voz que
faz diferença, pastores. A voz dele ainda muda culto. A voz dele ainda quebra a liturgia. A voz dele ainda expulsa Satanás no meio do povo. Arawaia, choramada. Pastor, por que isso estava acontecendo? Porque eu sirvo muitos anos, mas eu não tenho discernimento se a voz é do Senhor ou se não é. Então o Senhor falou assim: para este tempo de uma igreja corrompida, eu não posso levantar um profeta com dúvida. É por isso, Deus poderia ter chamado ele uma vez só, ou se eu não? Poderia? Se ele não entendeu que era o Senhor, Deus descia na casa, fala: só eu, Samuel. Por que chamou 3? Porque Deus falou assim: eu quero fazer ele aprender, ó. Sabe por que Deus fala uma para duas? Para tu aprender a ter discernimento, para tu conhecer essa voz. Essa voz tem que estar gravada dentro da tua alma. A voz do Espírito Santo tem que estar bradando nos teus ouvidos. A voz do Espírito Santo tem que estar. A voz do Espírito Santo tem que estar. Quando Ele nos quer preparar, Ele sabe. Ele sabe como faz. Assim, meu filho. Ele sabe como faz. Ele sabe como trabalha. É por isso que o salmista vai dizer: uma coisa disse Deus, e duas é para ficar gravado. O poder pertence a Ele. Olha, deixa eu te falar uma coisinha. O poder pertence a Ele. O poder pertence a Ele. Sabe o que Ele está dizendo? Está passando por turbulência na tua casa, está passando por problema, só Deus pode fazer. Hoje a voz está sendo liberada, ela está gritando o teu nome nesse lugar. Ela está chamando por você nessa noite, dizendo: ei, estou entrando naquela situação, estou entrando naquela casa. Ouve a minha voz. Precisamos conhecer a voz. Precisamos conhecer a voz. Aí a Bíblia vai dizer que ele, Carlos, não conhecia, mas ele servia. Aí Deus falou assim: agora vamos mudar. Agora tu vai conhecer para fazer. Se sem conhecer tu já servia, imagina conhecendo. Ah, Jesus. Se sem conhecer eu ter discernimento da voz do Senhor, tu já saiu de casa e veio para esse culto hoje, debaixo dessa friagem que está aí fora. Se sem conhecer assim, ou ter um discernimento da voz, tu já trabalhou a semana inteira, hoje podia estar em casa, tomando um chá de amendoim quente, ou uma gemada quente, com chocolate e canela. Podia estar lá, sim ou não? Aí tu falou assim: não, eu tenho que ir lá, sabe por quê? Porque eu estou ouvindo uma voz falando aqui: vai para a igreja hoje. O Espírito Santo está bradando e dizendo: vai para casa hoje. Eu quero encontrar contigo naquele lugar. Eu quero encontrar contigo lá. Vai lá, vai lá. Eu tenho uma palavra que vai mudar a tua história. Porque Samuel ouviu, porque ele teve discernimento da voz, a história foi mudada. Quem pecava dentro do templo, Deus tratou. Porque Ele que trata. Não precisa te preocupar não. A casa é dele. Quem aprontava lá dentro, Deus tratou. E tratou até com a liderança daquele lugar. O Eli teve que sair. Sabe por quê? Porque o Senhor falou assim: olha, esse tempo agora, eu estou precisando do Samuel, quem não ouve a voz. Para esse tempo eu estou precisando de alguém que não tem dúvida do que eu estou dizendo. Para esse tempo eu estou precisando de alguém que não tem dificuldades em ouvir a minha voz, em ouvir a minha palavra. E sabe o que ele gritou? Ele gritou: Samuel. Ele gritou como? Samuel. Sabe o que é isso? Ele não chamou no templo de uma forma coletiva, ele chamou de uma forma individual. Pastor, o que o senhor quer dizer? Olha para cá, não tem como servir ou fazer ou falar desse Deus, Dani, se não tiver experiência com a presença dele. Sabe por que tem muita gente fracassando? É porque ela serve, mas nunca ouviu e nunca teve experiência com a presença do Senhor. Então Deus agora vai mudar essa história e Ele vai chamar no individual. Ô Samuel, eu poderia gritar na hora da cerimônia, eu podia descer da casa na hora da liturgia do culto, quebrar a liturgia e falar com todo mundo, ou falar contigo diante de todo mundo, mas o negócio hoje é diferente. Eu estou querendo te trazer para viver uma experiência que tu nunca viveu, para tu fazer o que nunca fez e ir até onde muitos não chegaram.
Pastor, o senhor quer dizer? Eu quero dizer que a voz do Senhor está bradando dentro dessa casa e ela tem nome, ela tem direção. Ela está gritando nos teus ouvidos e está dizendo: essa palavra é para você, essa mensagem é para você. Ô filho, é contigo que eu quero falar, é contigo que eu quero falar. Sabe por quê? Porque nesse tempo que a terra está corrompendo, aí eu desci para falar: Valdir, tu me pertence. Para ti eu tenho um propósito diferente, para ti eu tenho uma obra diferente, para ti eu tenho algo diferente. Isso é para Jesus. Pastor, o que o senhor quer dizer? Eu quero dizer, Carlos, que nesse tempo de uma terra corrompida, Deus está bradando o teu nome para te dizer: olha, eu tenho um tempo novo, coisas novas, preparada. Há um propósito, um propósito para a tua vida. Há um propósito para a tua vida. Levanta a mão, vai recebendo isso. O Espírito Santo te chama nessa noite para uma experiência diferenciada. Hoje eu não quero que tu só canta, hoje eu não quero que tu só prega, hoje eu não quero que tu só louva, hoje eu quero que tu sente, hoje eu quero que tu escuta. Hoje eu quero que tu escuta, hoje eu quero que tu receba a minha presença. Eu acabei de descer da casa, eu estou te gritando o teu nome nessa noite, estou chamando o teu nome nessa noite para dizer: vem para cá, vem a tua experiência. Sai desse acomodismo. Quando Samuel entendeu que a voz era do Senhor, Samuel se apresenta e se dispõe. Ele não só se apresenta, ele se coloca disponível. Ele vai dizer: fala, Senhor, fala, Senhor, fala, Senhor. Por que, Samuel? Porque o teu servo. Fala, Senhor, por que, Samuel? Porque o teu servo. Eu servi ali, mas também servi o Senhor. Fala, Senhor, porque o teu servo o quê? O teu servo ouve. O teu servo está ouvindo, o teu servo está ouvindo. Tu está entendendo isso nessa noite? Deus está gritando o teu nome nesse lugar. E o propósito de Deus de gritar o seu nome, sabe qual é? É porque Ele quer mudar essa história. Deus está querendo te fazer entender: nunca dependeu da circunstância, nunca dependeu das pessoas. Só depende de você e de mim. E eu estou decidido a mudar essa história hoje. Eu estou decidido a renovar esse encontro hoje. Eu estou decidido a restaurar essa aliança hoje. Levanta as mãos e adora, vai, igreja. Quem tem línguas estranhas para dar, libera. Quem fala em mistérios com ele, fala. Está liberado. Abanto que viu assando, o Espírito Santo está chamando você nessa noite. O Espírito Santo está gritando o seu nome nessa noite. O Espírito Santo está dizendo: é para ti, é para ti. Estou te chamando individual. Venha a tua experiência nova comigo. Venha a tua experiência nova comigo. Barasubacandaravadora, barassura, Pastor, tem muito tempo que eu estou servindo e não estou sentindo nada. Tem muito tempo que eu estou servindo e eu não estou ouvindo nada. Deus está dizendo: hoje eu estou gritando o teu nome nessa casa. Hoje eu estou te chamando nessa casa. Só dê ouvidos para Ele. Abaia, Urabaia, chora, bacana, Abaia. Era mandoria, sou bacana, Rabassa, sabe, candora, bacana, Barassúria. Eu não estou nem aí como está o tempo. Eu não estou preocupado com essa geração. Eu só quero saber que Deus está levantando Samuel, para ouvir a voz, receber a presença e fazer a diferença. Levanta a mão, teu terceiro céu, começa a dizer para ele: a ti a honra. Oh, Senhor, como nós precisamos estar cheios, como nós precisamos continuar em intimidade com os céus. Ora, bara, 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 baixai. Me cantou, me assora, badara, badara.
igreja não pode perder a essência. Tu não pode abrir mão dessa presença. Tudo que o Felipe Neves quer é tirar o seu foco, é distorcer a tua visão, é fazer ficar confundido com a voz. Mas tudo que o Espírito Santo quer é te dar discernimento e fazer entender. Para quem está cheio, fascinado, o mel amargo. Mas quem está com fome, até o amargo é doce. Sabe o que é isso? Tem horas que parece que estamos empacinados, já sabemos tudo que vai acontecer no culto. Quer ver agora? Ele vai orar e vai fazer apelo. Aí tu acostumou, tá de barriga cheia. Aí tudo que é feito, é colocado, é servido aqui, não te serve. Tu tá tão cheio de si mesmo que nada te serve. Mas para quem está com fome, até o amargo vira mel. Já reparou que as pessoas que aceitam Jesus hoje, com pouco tempo são batizadas com o Espírito Santo? Sim ou não? A maioria acabou de aceitar Jesus, daí a pouco tu tá vendo, tá falando em línguas estranhas. Tu tá vendo, tá lá no sapatinho. Tá vendo esses meninos jovens aí? Já viu quantos deles, os pais não são crentes, as mães não são, nunca levaram eles para um culto para ouvir a Deus. Eles vieram. Você começa a orar, são os primeiros, ó. E na minha época